Bom dia! Olha só, pessoal, mais uma aula nossa, unidade 4, tema 3 e 4, Estados Unidos e Canadá. Vamos lá. Ação política. Os Estados Unidos exercem protagonismo nas relações internacionais, né? Sempre que a gente faz esse comentário, até mesmo nas nossas aulas, quando eu pergunto, né, qual é o país que se destaca, a resposta vem rapidinho: Estados Unidos, tendo grande poder de decisão nas questões políticas atuais e uma forte influência sobre as instituições internacionais, como, por exemplo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Até mesmo agindo contrariamente a elas, algumas vezes, na ordem mundial do pós-guerra, o país passou a intervir livremente em questões e conflitos locais ou mundiais, né? Por isso que ele tem aí, lógico que isso não foi adquirido da noite para o dia, mas eles têm aí esse poder, vamos dizer assim, né, de estar aí intervindo nesses conflitos que acontecem no mundo todo. Bom, como um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a partir do pós-guerra, o país passou a utilizar em muitas situações a força diplomática. Eles deixam bem claro, né, por que eles estão aí por aí na área, para influenciar a política interna de outras nações com base em seus interesses geopolíticos. Então é aquele negócio, sempre que vem uma ajuda, né, nós temos que ficar assim com um pé na frente e outro atrás, porque sempre vem um interesse por trás dessa ajuda em relação a eles. Ora fortalecendo regimes que são simpatizantes nos seus interesses. Então, quando eles têm interesses, eles são primeiros a estar ali, né, querendo ajudar de alguma forma, né, apoiando aí a queda de alguns governos não alinhados à política deles, né, como por exemplo já aconteceu aí no Iraque, no Afeganistão, durante a década de 2000. Então, quando é a favor deles, que eles têm interesse, eles estão ali ajudando e apoiando, né? Quando não tem esse interesse, eles estão ali alinhados, né, de uma certa forma, para poder derrotar, vamos dizer assim, né, o inimigo. A potência econômica, olha só, os Estados Unidos é parte integrante do G8, isto é, do grupo dos países mais industrializados do mundo. Então nós temos aí os Estados Unidos, que adotam diversas ações estratégicas para manter seu elevado grau de influência em diversas regiões do mundo, né? Então, ou seja, de uma forma ou de outra, ele sempre está ali marcando presença, né? Ele sempre está de olho no que está acontecendo, ele sempre está à frente já, ele já está ali observando o que está acontecendo, como ele pode agir, de que forma ele vai se infiltrando para estar ali colocando os interesses deles em primeiro lugar. Entre elas destacam-se o estabelecimento de diversos acordos bilaterais, regionais e multilaterais que facilitam as trocas comerciais com outros países e favorece aí os interesses econômicos estadunidenses. Entre esses acordos destaca-se o NAFTA, que é o Acordo do Livre Comércio da América do Norte, onde tem, né, toda essa facilidade dessa troca e dessa comercialização, e tem também a APEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Então, ou seja, ele já vai fazendo esses acordos, que já é para ir facilitando, né, aonde ele tem a intenção de agir, de intervir, né, de manter os negócios. Então ele já vai estrategicamente fazendo tudo isso. A implantação de empresas transnacionais em diversas partes do mundo. Então, ou seja, né, mão de obra barata, matéria-prima abundante. Então esses países são aqueles assim que eles dão preferência para implantar essas transnacionais, porque eles vão obter um lucro muito maior, né? Nós já comentamos até a respeito desse assunto, que às vezes você compra um produto com a marca deles
e que, na verdade, quando você vai ver, não foi produzido no país deles, né? Meio que fragmentado. Às vezes você olha, o seu tênis é de uma marca norte-americana, mas está lá, made in Indonésia, né? E assim por diante. O investimento no desenvolvimento do setor industrial e na criação de tecnologias de ponta, com o objetivo de manter sempre a liderança mundial nesse campo. E a difusão de valores, hábitos e costumes de outros elementos da cultura deles no mundo, né? Então eles aproveitam aí essas séries que nós estamos acostumados a estar assistindo, esse monte de filme, e vai infiltrando em nós a cultura deles, né? Olha só, nós já usamos um monte de palavra que não é mais nossa, né? Que é deles, que foi tomando conta de tudo. Às vezes um modo de vestir, uma música, né? Você está ali assistindo uma série, eles usam um determinado produto, quando você vai no mercado, você foca naquele produto e quer. Então, ou seja, já é uma invasão cultural que vai acontecendo. E o investimento no setor de defesa e na indústria de armamento, né? Que, de acordo com os dados da CIA, da Agência Central de Inteligência do país, eles têm aí todo um investimento nesse setor. Estados Unidos e China. Olha só, a partir dos anos 80, com o início do processo de abertura comercial chinesa, as relações entre Estados Unidos e a China se intensificaram. Tinha interesse? Com certeza, né? Interessadas na mão de obra barata e nas taxas mais baixas que era cobrada pelo governo chinês, as empresas estadunidenses levaram suas fábricas para a China com o objetivo de aumentar, lógico, a produtividade e o lucro devido, né, à grande quantidade de mão barata, de mão de obra barata que tinha aí, que o mercado estava oferecendo. O Estado chinês, ele exigia que as empresas estadunidenses transferissem, então, tecnologia para as empresas chinesas. Olha só como eles foram espertos também, né? As transnacionais chegavam, se instalavam, só que ao mesmo tempo que eles estavam explorando essa mão de obra barata, o Estado chinês, então, exigiu que eles investissem em tecnologia nas empresas chinesas, a fim de que estas também se desenvolvessem e pudessem também atuar em outras regiões do mundo. E as relações, então, entre os Estados Unidos e a China foram se intensificando, e atualmente ambos são, respectivamente, os principais parceiros comerciais, porque, afinal de contas, a China deixou eles entrarem, né, fazer parte do mercado, só que ele exigiu, então, essa troca, né, que fosse aí também investindo na tecnologia nas empresas chinesas. E hoje eles estão aí, né, são grandes parceiros comerciais. Estados Unidos e América Latina. Então, olha só, desde antes, né, do período da Guerra Fria, a América Latina se inseria em um dos principais campos de influência geopolítica dos Estados Unidos. Imagina, gente, um monte de matéria-prima, mão de obra barata, né? Então, assim, já era um foco que já estava ali de olho. Estados Unidos, México e Canadá fazem parte do Acordo do Livre Comércio da América do Norte, que foi criado em 94, o NAFTA, estabelecendo livre comércio entre esses países por meio da eliminação de taxas para a realização de transações comerciais. O NAFTA não incorpora a livre circulação de pessoas entre os países. Então, olha só, né, nós estamos vendo aí direto, né, que o governo dos Estados Unidos, inclusive, ele pratica diversas ações para dificultar a entrada de imigrantes aí mexicanos no território deles. Então, nós vemos que é uma luta muito grande, né? Eles têm, lógico, uma grande quantidade de imigrantes que são mexicanos, mas ele tenta de todas as formas barrar a entrada deles. Então, essa história de livre circulação não existe. Estados Unidos e Brasil. As relações comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil
né, se iniciaram ali no século XIX e durante muitas décadas os Estados Unidos foram aí o principal parceiro econômico do nosso país. Altamente, diversos acordos entre outros países existem para facilitar as trocas de mercadorias e os investimentos entre eles. Acordos, né, entre eles. Apesar do aumento da participação da China na atual conjuntura econômica brasileira, os Estados Unidos ainda possuem uma posição de destaque no destino das exportações do Brasil. Então, tanto de produtos primários como de manufaturados. Então, nós temos aí, né, vamos dizer assim, tanto os primários como produtos, né, já industrializados, que hoje em dia já faz aí parte da comercialização entre eles. O Canadá. Então, vamos ver um pouco sobre o Canadá. Os descendentes de britânicos e de franceses compõem a maioria da população canadense. Uma das características do Canadá é a desproporção entre a população do país e o tamanho do seu território. Essas características fazem do Canadá um país pouco povoado e, em razão disso, aberto à imigração. Então, o que acontece? Nós sabemos, né, que o Canadá ele já tem aí uma parte maior daquela questão que pega aí, né, parte do território deles, aquele frio mais intenso. Então, ou seja, a população se concentra em algumas áreas, então ele é um país pouco povoado, né, tem a questão da natalidade também, que os casais cada vez querendo ter menos filhos, né? Então ele é um país aberto à imigração. Então, assim, eles fazem uma seleção, a pessoa já vai para lá, né, com o emprego arrumado, com a vida já ajeitada, muitas vezes sem precisar estar ilegalmente no território do Canadá. Ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde as condições climáticas são mais amenas, encontra-se então a maior concentração populacional do país. Porque conforme vai subindo pelo território, o frio vai ficando mais intenso. E as áreas mais densamente povoadas, reúnem aí cerca de 62% da população, são a região dos Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço. Extração vegetal e mineral. A exploração da taiga ou da floresta de coníferas, né, que é aquelas árvores, né, da época do Natal, encontram-se em grande parte no Canadá e torna-se aí o país com o maior produtor, sendo o maior produtor mundial de papel e celulose. Atualmente, a extração de madeira é feita em áreas reflorestadas, com técnicas e equipamentos modernos. Então, ou seja, eles retiram da natureza a matéria-prima que eles precisam. Só que o que acontece? Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, eles reflorestam essa área. Então, ou seja, depois eles retiram de uma outra área e depois de um certo tempo eles voltam para aquela área que foi reflorestada, né? Então, eles sempre estão utilizando dessa forma e aí eles se destacam aí, né, sendo aí um grande produtor mundial de papel e celulose. O Canadá tem aí a terceira maior reserva de petróleo do mundo, além de grandes jazidas de carvão. A indústria e a agricultura. Tanto a agricultura quanto a indústria canadense é altamente produtiva e intensiva, com grande utilização de tecnologia. O Canadá se destaca na produção e na exportação de grãos, como trigo e cevada. Após 1945, a indústria canadense recebeu grandes incentivos dos Estados Unidos e se desenvolveu de maneira complementar à indústria estadunidense. Então, ou seja, teve um apoio, né, teve uma ajuda bem específica e carinhosa dos Estados Unidos em relação aos canadenses. E a região mais industrializada do Canadá está localizada no Vale do Rio São Lourenço, próximo dos Grandes Lagos, na fronteira com os Estados Unidos. Então, devido a essa proximidade, né, eles são muito unidos.
E olha só, lembrem-se disso, a indústria canadense recebeu grandes investimentos dos Estados Unidos, hein? Fique atento nisso daí. O degelo do Ártico. Bom, nós sabemos, está lá aquela região linda, toda branquinha, congelada, guardada, né? Mas o que acontece? Com o aquecimento do planeta, né? As áreas do Oceano Ártico, que estão aí, né, encobertas de gelo durante boa parte do ano, elas se tornaram vulneráveis. E o que acontece? Os países estão de olho no subsolo. Por quê? O que acontece? Lá no Ártico, essa região é muito rica em petróleo e outros recursos minerais. E os países banhados pelo Ártico já disputam essa nova fronteira entre eles, né? Tá aí o Canadá e os Estados Unidos de olho, querendo já explorar essa reserva que está guardada lá debaixo do gelo. Mas com esse aquecimento que está tendo no planeta, né, está ficando cada vez mais próximo a exploração desses recursos no Ártico. Então, o que é muito preocupante. Vou deixar com vocês as atividades da página 120 e 121 até nossa próxima aula.